O Berim-Baobab trouxe a confirmação da grandeza que a Paraíba é. Quando a gente somou esses artistas, a gente teve ainda maior convicção de que a Paraíba é plural. Ela tem raízes tão profundas quão altas são suas antenas. Ao mesmo tempo que a gente bebe da cultura popular da Paraíba, vai buscar da seiva da terra a nossa ancestralidade paraibana, a gente é capaz também de dialogar com as culturas do mundo. Os compositores que entram no grupo, os que estão presentes e os que estão fora, que a gente traz essas músicas para dentro do Berim-Baobab, é de uma qualidade e de uma beleza muito grande. Eu que já gosto de cantar esse tipo de música que traga essa história ancestral, uma estética bonita, polirrítmica, a criação desses arranjos, o desenvolvimento desses arranjos, a execução desses músicos, as diversas performances individuais. A gente traz a música dos povos indígenas e dos povos africanos também para dentro, que dá essa ligação com toda a nossa história. E é um projeto belíssimo porque reúne todos esses elementos. Essas sonoridades que nos permeiam, eu costumo dizer que elas são entidades sonoras. Elas se impregnam nos nossos espíritos musicais, de modo que a gente vai naturalizando e elas vão fluindo, elas vão explodindo em sonoridade. Você põe em práticas ritmos que você não vive tocando. Você conhece, até conhece, mas ela não é uma música que você vê tão facilmente aqui no mercado. É um trabalho inovador, diferente para outros estilos de música que nós tocamos aqui no Brasil. É um trabalho de pesquisa, de um cunho extremamente artístico, de ritmos diferentes, ensina bastante. Assim, e o grupo é essa coisa que eu acho muito interessante. É essa troca permanente, sabe? Devolver ao grande rei a coroa que vagou. Dividir o palco com esses músicos, com esses cantores, com essas cantoras, para mim é uma grande bênção e uma grande honra. Eu sou muito feliz. Eu só agradeço eternamente por fazer parte desse grupo. Um marco histórico, cultural, eu ouso dizer mundial mesmo, porque realmente é um acontecimento. No início do século, assim, até agora, uma das páginas mais importantes na música produzida na Paraíba, eu não tenho sombra de dúvidas que foi o Berim-Baobab. Justamente por ter congregado tantos artistas de muita bagagem e de muita importância na cultura paraibana. Todos os artistas que participaram de muitas coisas, que participaram desde o início da guerrilha cultural, onde não se tocava música autoral. E eles foram as pessoas que abriram as portas. Então essas pessoas são a história da música da Paraíba e, assim, para nós que somos mais jovens, é uma honra poder compartilhar a música com essas pessoas, né? Estar no Berim-Baobab desenvolveu um processo afetuoso muito grande para mim. Eu passei a ver o mundo de outra forma. Eu cresci enquanto artista, eu cresci enquanto paraibana de uma maneira que me mudou completamente. Toma lá da cá, meu coração, oxalá que dos dons dessa canção partam naus contemplando as marés em viagens com festa do convés. Cabo Branco é tão perto de Dakar, Casa Mansa tão perto de Paris, já que o sol que brilha em todo lugar tem nascente no homem que é feliz. Ei, oh, ia, ia. Um encontro de abraços, né, de culturas distintas e tal. O projeto Berim-Baobab foi iniciado para fazer essa turnê em 2012, mas nunca imaginei que ia continuar, porque era muita organização, muita gente. É incrível, porque até hoje está continuando, está perdoando, tocando no Brasil, na França ou no Senegal. A principal lição que recebemos na África foi que a música e a dança elas não se separam de jeito nenhum. Para mim, até hoje, falar é de uma emoção tremenda. Estar em um continente que respira música, respira dança. A gente vê muita coisa parecida com o Brasil em termos de artes, em termos de energia. Foi muito rico para mim. Foi onde realmente eu me senti como artista. Depois que a gente pisa na África, não sai mais da gente. Fica sempre na nossa alma.
fazer arte, residências artísticas com outros povos, outras pessoas, que é um sonho antiquíssimo da gente, é a melhor das coisas. Quando a gente traz esse espetáculo, esse show para a caixa cênica, os olhos dos espectadores, do público, estão voltados para o que está acontecendo no palco. Esse trabalho que a gente está fazendo de som, que tem de figurino, que tem de iluminação. Muito tempo sem cantarmos juntos, 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas mesmo assim, a gente já tem um convívio de 10 anos, convívio pessoal, amistoso e convívio profissional. Então assim, essa possibilidade de ter intimidade num grupo tão grande é muito rico. Esse show aqui no Teatro Santa Rosa foi muito importante, porque esse teatro aqui ele tem uma história muito bonita, sabe? E voltar nesse palco foi muito importante, sabe? Eu fiquei maravilhado. Me senti privilegiado de fazer isso. Esse encontro aqui foi como fosse um troféu, sabe? Assim, um prêmio de tudo que a gente passou recentemente. Eu recebi um convite do Samuel Demolens, né, que é um parceiro meu desde 2000, mais ou menos, quando ele entra na Tribo Etnos. Na época eu estava morando lá em João Pessoa, aí encontrei com muitos artistas de lá. Eu fiquei com uma conexão muito forte com eles, pela música, mas também pela amizade muito forte. Depois do Brasil, eu fui morar na África, no Senegal, e aí de novo comecei a tocar com artistas de lá, e o piso orquestral. E foi com esses amigos do Senegal que tivemos juntos essa ideia de organizar uma aventura juntos com amigos do Brasil. E eu já conhecia a Tribo Etnos através das militâncias culturais que eu fazia. E Vante me convidou para fazer essa viagem junto com o grupo, onde eu levei canções minhas, levei meu filho Rudá, e a gente montou um trabalho para fazer uma turnê lá no Senegal. E aí eles deu a ideia, por que não fazer um projeto chamado Berimbau-Baá, que é o berimbau, né, o instrumento símbolo do Brasil, o baobá, que é a árvore simbólica do Senegal. Nessa época, né, dezembro para janeiro, estaria lá no Senegal o Patrice Gomis, que é um músico francês com origens no Guiné-Bissau e no Mali e no Senegal. As ideias foram se consolidando e aí surge Rudá para ser o guitarrista e entra Vitor Ramalho. Da tribo fomos eu, Aileen, a Isa e convidamos Lavínia, que foi a primeira dançarina da Tribo Etnos. A Tribo Etnos já tinha muito contato com a Aliança Francesa, já tinha feito vários espetáculos na Aliança. O apoio da Aliança Francesa e do Instituto Francês do Senegal foi muito importante para que esse projeto acontecesse. O Berimbau-Baá sai daqui com uma carga de música e quando chega em Casamance se reúne com outra carga de música, que é a carga da Piso Orquestra e dos africanos, que trazem informações e costumes que foi um grande choque para muitas pessoas, tanto no processo da música quanto da dança, porque o Berimbau-Baá ele não é só um grupo de música, ele é um grupo de dança. Eu fui para essa viagem como dançarina do coletivo Tribo Etnos e como intérprete de francês, porque eu sou professora de francês. A gente já tinha o nosso repertório, né, da Tribo Etnos, das coreografias, mas chegando lá a gente teve que readaptar tudo para o repertório do Berimbau-Baá. Sobretudo quando a gente chegou em Casamance, em Ziguinchor, e a gente ficou 2 semanas lá ensaiando junto com a Aileen e adaptando as coreografias. Desde pequeno eu danço breaking, tomei desse movimento das danças urbanas. Eu entrei no Berimbau-Baá por fazer já parte do coletivo Tribo Etnos, por estar seguindo os meus pais nos processos artísticos dele. Então meio que eu fui seguindo-os também até estar no Senegal. Eu estava entre meus 11 para 12 anos. É uma experiência única ter contato tão novo com uma outra cultura que é totalmente conectada com a da gente. Foi um momento de entender o que eu estava fazendo também como dança. A minha dança também ser afrodiaspórica. Uma ponte que a gente consegue fazer a partir do corpo, já que nem sempre a gente tem domínio da fala. Eu não falava francês, só sabia um pouquinho de inglês, mas conseguia ter conexão com os senegaleses e com as outras pessoas que estavam conosco a partir do corpo, né? Meu instrumento de fala sempre foi o corpo, assim, até por ser a pessoa tímida. A gente teve contato com os senegaleses, com grupos de dança, como No Limits Crew, que me abraçou. E eu acho que ter contato com esses grupos também faz a gente entender, não só tecnicamente, mas assim, a partir da vivência a gente vai trazendo para o corpo da gente o que é aquilo. Então, tudo que a gente está consumindo vira dança também. Até comer de uma forma diferente, estar num clima diferente, enfim. Isso tudo transforma o movimento da gente para outro lugar, né, que se aproxima. Nima é uma mulher forte,
guerreira, que tem a dança dentro dela. Fez essa soma com Lavínia, não só com Lavínia, mas também com Aile. O contato com as cantoras foi perceber a sensibilidade delas, de estar ali querendo aprender com a gente e a gente também querendo aprender com elas. Né? Com o Patrício, que também nos acolheu no estúdio dele, a união com que ele e a paciência com que ele teve. Eu vejo muita coisa parecida, mas quer queira, quer não, tem a diferença. E ele soube lidar com essas diferenças muito bem. O Berimbau Bab também, a gente conseguiu, sim, unir essas diferenças. Foi um aprendizado. Eu consegui ver as coisas com mais sensibilidade, sentir a arte mais dentro de mim. O Orocango é um canto que foi assumido pelos Kayapó Mecranote. Eles já tinham aprendido há pelo menos um meio século de outra tribo e aí se tornou parte da cultura deles, que eles chamam canção propiciatória. Eles cantam e dançam para o plantio das sementes da mandioca. Bom medipi na rinoae, ete metebe mapo, ete pumbu, metebe mapo, ete pumbu, une metebe medipe mapo, ete pumbu. E aí, evidentemente, quando a gente foi para o Senegal, a gente selecionou alguns repertórios e essa foi uma das canções que ficaram justamente para levar essa ancestralidade brasileira e ela foi retomada no Berimbau Bab. Quando voltamos, né? Fizemos um arranjo novo e aí ela está até agora como uma das canções que trazem essa ancestralidade dos povos originários. Oma prototo tinepe, nabuco tinete, aboma prototo. Tinete, aboma prototo tinete, aboma prototo tinepe, nabuco tinete, aboma prototo. Hey, 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 ia botore no aete. Botore, ia botore no aete. Vai a mulher grurotia mune, vai a mulher grurotia mune. E no joku da kumone, e no joku da kumone. Vai a mulher grurotia mune, vai a mulher grurotia mune. E no joku da kumone. E no joku da kumone, botore, e a boto. Hey! Para mim foi um grande choque quanto percussionista, porque África, Cuba, New Orleans, Brasil, percussão está em todo lugar do mundo, mas existem as mecas da percussão, né? Foi uma coisa que revolucionou a minha forma de tocar e de pensar música. Não no sentido somente técnico, porque como no Brasil a gente tem um estudo formal muito grande de música, somente em João Pessoa, então a gente já tem uma bagagem técnica muito forte. Quando a gente se deparou com aquilo que a gente viu lá, com os ritmos, com as ideias, com as cores, isso tudo foi modificando a música do próprio grupo, dentro da própria viagem. Então várias músicas nasceram dentro desse processo, da África, músicas incorporadas, por exemplo, Bapalai, que é uma composição de Joel, que era o tecladista da Peace Orchestra, que fala de amizade. E o momento que essa música foi apresentada pra gente foi uma coisa incrível, que foi em Casamance, na residência da sogra de Samuel, a mãe de Nima, uma região que não tinha energia elétrica, não tinha nada, quando se come com a mão. E nessa noite, uma noite linda, estrelada, um negócio maravilhoso, Joel apresentou essa música pra gente. Foi super emocionante, todo mundo chorando, escutando essa música. Foi um negócio tão lindo assim que até hoje me emociona, né? Falar sobre esse momento que foi um divisor de águas na minha história musical também. Abura burulo, abura buru gagalam. Oh, babuna pulo, abuna puro gagalam. Abuna pulo, abuna puro gagalam. Pra mim parecia que eu já conhecia aquelas pessoas, através dos meus avós, bisavós, através dos meus irmãos. Ali também na África foi uma grande oportunidade de perceber para várias pessoas no grupo o quanto éramos africanos. E o quanto somos africanos. Para mim, pessoalmente, isso aí foi foda. Eu ganhei uma consciência racial muito maior devido a essa oportunidade nessa turnê. Uma coisa que eu agradeço muito até hoje a todo mundo que esteve envolvido, porque foi isso que aconteceu. Eu ganhei uma africanidade muito maior dentro do meu processo. Bapalai, emitecane, bapalai. Bapalai, emitecane, bapalai. Babuna purulo. Aruna puro gagalam.
babuna purulo, ahuna puru gagalam. Die more, misumudikan papalai. Die more, misumudikan papalai. Oh ai, 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 oh ai. Bapalai, emitekane bapalai. Bapalai, emitekane bapalai. Babuna purulo, ahuna puru gagalam. Babuna purulo, ahuna puru gagalam. Die more, disumudikan bapalai. Die more, disumudikan bapalai. Toda vez que a gente canta essa música nos shows, as pessoas se emocionam, mesmo não sabendo o significado dela, mas no fundo sente. Entrei no Berimbau Bar ainda muito jovem, eu acho que eu tinha 20 anos. Eu esperava viver muitas outras coisas para poder viver uma coisa desse tamanho e poder encontrar com outras culturas, fazer esse intercâmbio com a música africana, com o povo africano e desfrutar pessoalmente, em loco, de todas essas coisas que eu guardava no meu coração. Eu já tinha essa vivência com a música africana através das escutas junto com meu pai, né, Adeldo Vieira, que ele me apresentou logo cedo. A África sempre esteve presente em mim, assim. Acho que é a minha maior influência. Já moldei minha personalidade musical ouvindo o tempo todo a música africana. Então foi uma coisa que não precisei incorporar um outro músico, uma outra pessoa, assim. Já era eu naquele momento, desde sempre. Foi muito natural, espontâneo. E encontrar um outro guitarrista como Patrício Gomes ali, naquele momento a gente entendeu como a gente ia conversar. Eu não falo inglês, não falo francês, mas a linguagem da música é universal. Então a gente pôde se comunicar muito facilmente, muito tranquilamente, através da música, assim. E rolou essa afinidade logo de início, assim. E aí eu tento desenvolver essa linguagem até hoje, assim, aperfeiçoar da música africana, desses picotadinhos, desses recortados na guitarra. Nessa primeira viagem a gente passou um bom tempo, 45 dias, então assim, a gente pôde viajar por todo o território do Senegal, assim. Inclusive na Gâmbia, que é um país que fica dentro do Senegal. A primeira apresentação foi em Ziguinchor, depois a gente fez Kaolack, Banjul, Saint Louis e por fim Dakar, que é a capital do Senegal. E a gente fez esse percurso aí de ônibus, assim, então na guerrilha mesmo, assim, viajando com todo o pessoal. Em Ziguinchor a gente ficou uma semana na casa chamada Red House, que é a casa que Patrício Gomes que nos recebeu, e lá a gente pôde justamente ensaiar, a gente tem essa rotina todos os dias, assim, de exercitar essa parte musical e de afinar o som, né, o que seria o Berimbau Bar naquele momento. Desse trajeto todo a gente conseguiu boa repercussão nos shows, em cada lugar que a gente tocava a gente podia conhecer novas pessoas, novos músicos.
ela foi extremamente coberta de êxito, porque a gente teve um mergulho profundo na África e no Senegal, a partir de uma residência artística, que é a forma mais consistente da gente se relacionar com a cultura de um lugar. Ninguém foi para hotel, foi para casa das pessoas, fomos para lugares nos relacionar com cidadãos e cidadãs que vivem, que atuam, que têm toda a sua formação ali na África. E essa turnê que fez com que nascesse o Berimbau Bar foi uma turnê que mexeu muito com Adaildo Vieira enquanto compositor, enquanto músico, enquanto pessoa humana que quer ser feliz com a arte que executa. Esse pensamento que Samuel tem de juntar as músicas do mundo, as pessoas do mundo todo, reunir todos os seus amigos para fazer um som, e esse sentimento de gratidão que ele tem de ter conhecido essas pessoas aqui em João Pessoa, tira e quebra um pouco o nosso egocentrismo, essa coisa de manter a coletividade. Eu acho que é o grande feito do Berimbau Bar. Tantas formações passaram e a energia continua mesmo crescendo cada vez mais. Quem nos ensinou foi a música, o que a gente deveria fazer e onde deveríamos estar naquele momento. Tudo isso foi a música que nos levou. Eu acho que ela continuou nos regendo nesse sentido. Cara, vamos voltar para o Brasil e vamos parar o projeto? Eu digo, que tal a gente convidar nossos amigos? Eu sugeri Gláucia, eu sugeri Erivan, Soraya, pessoas que eu já tinha trabalhado antes, são parceiros da Tribo Etos há muito tempo. Vamos fazer uma banda, então, um grupo, para manter a música e possivelmente a gente conseguir trazer artistas. E foi isso. O primeiro show foi na Virada Cultural de Patos, logo de semanas depois foi lá no auditório da Estação Ciência, e aí consolidou-se. Eu fui convidado para somar musicalmente, tocando teclado. Eu tenho esse privilégio de conhecer todo mundo desde criança, né? Então eu acompanhei muito os shows de Gláucia, eu acompanhei muito o Tocaia da Paraíba, que é o grupo de Erivan. Assisti milhões de vezes Beto Preá e Jorge Negão tocarem. Rudá, que é guitarrista, que é meu irmão, a gente cresceu junto, começou a tocar junto. Adaildo Vieira, meu pai. Já havia um entrosamento humano e musical muito grande. Basta colocar a música na mesa que as coisas começam a fluir. Através de um toque, de um olhar, de um acorde, é maravilhoso. Então, mais ou menos ali na metade do ano de 2012, eu ingressei em novembro de 2012, que a gente fez um show de estreia aqui na cidade de João Pessoa, e onde já abarcavam um repertório de músicas que foram aprendidas nessa experiência na África. Essa miscigenação de sonoridades já foi, desde o início ali, abraçadas pelo grupo. Quando eles vieram do Senegal, eles já chegaram com a ideia de que o próximo que fosse para a África seria eu, mas fosse um trabalho solo, mas que fosse um representante do Berimbau Bar. Samuel já veio, lançou essa ideia para o grupo e todo mundo se animou. Era um festival de música africana, mas que Gláucia era basicamente a principal atração, né? E aí depois a gente fez uma série de shows fazendo esse intercâmbio com o Tobi. Foi uma experiência maravilhosa, ficamos na casa de Samuel e foi um aprendizado muito bom. Inclusive nós gravamos um clipe lá com o pessoal, com eles tocando, o clipe de Leveza na Alma. Eles entraram tocando com a gente também algumas músicas e foi muito feliz esse momento. Mexendo a emoção, esse som me incendeia, esse acorde me dá, esse som me incendeia, esse acorde me dá, esse acorde me dá uma leveza na alma, uma leveza na alma, uma leveza na alma, esse acorde me dá. Assim, a gente levou a música do Berimbau Bar e também levou a música de Erivan Araújo. Você vê no olhar da plateia aquela sede por absorver a música brasileira. Só faz a gente ter a certeza de que a música que a gente produz realmente é uma música muito importante assim, para o mundo. E viajar com meu irmão, sem meu pai, aquela coisa assim, só os irmãos, e poder assistir a shows de outros artistas, porque era um festival grande também, e tantas pessoas que eu via no YouTube, assim, eu ver pessoalmente e dizer, caramba. Aqui pra sonhar, olha o teu horizonte, veja Itamaracá. O primeiro momento de contato foi bem interessante. Nós estávamos conversando sobre como essa estética vinha sendo desenvolvida e de como ela deveria se desenvolver, né? A partir de minha chegada, logo depois Gláucia Lima também e Soraya Bandeira, e de que músicas que eu já possuía poderiam se encaixar nas ideias que eles já tinham e de como essa estética poderia se desenvolver a partir de nossas africanidades, a partir também das nossas heranças, tanto indígenas quanto afro. Esses eram as nossas matrizes de pensamento. As músicas, elas tinham que ter um diálogo com essas etnias. Tabajara cantava, fumava, dançava e fazia amor. Tabajara cantava, fumava, dançava.
de fato, a minha música já tinha esse diálogo. Eu fui uma criança que fui criada em periferia, onde existiam terreiros de candomblé, e eu escutava essa música ali, obviamente, próximo à minha casa mesmo, e até ia para esses centros para escutar. E essa música sempre me fascinou. Onde morávamos, não tínhamos tribos indígenas, né, para que tivéssemos uma aproximação direta com essa música. Mas conheci um ritmo chamado perré, por exemplo, que eram tocadas pelas tribos indígenas carnavalescas aqui do Carnaval de João Pessoa. Eu até fiz parte também na minha infância e comecei a me aproximar dessa música, e ela foi se naturalizando, de certo modo, comigo. Essa música vem também para eu tocar e vem para o Berimbau Babo também. Uma música chamada Tabajara, que Glaucia canta, é um fruto da minha infância, aquela sonoridade. Eu me criei ouvindo essas matrizes, né? Então foi muito naturalizado, foi vindo dessa forma. Mestiçado bom, e de noite pros deuses tocar toré. Entrar no estúdio com o Berimbau Babo foi algo muito interessante. Primeiro que nós nunca tínhamos entrado em estúdio assim junto. Teve muita coisa que a gente quis gravar de um take só e ficou difícil. Teve coisas que a gente quis gravar separado e foi melhor num take só. Não foi difícil também, porque trabalhando com pessoas muito desenvoltas, né, do ponto de vista do cantar e de tocar os seus instrumentos, é a busca do equilíbrio dessas forças que para mim representa a ideia de dirigir o Berimbau Babo. Quando a gente faz um arranjo para a pessoa tocar, às vezes se torna algo perigoso, se você não conhece a pessoa. Quando você conhece, é melhor, porque você vai lidar com a sonoridade que ela já exprime. Você vai pensar numa música, num tipo de sonoridade que aquela pessoa vai executar com mestria, com mais facilidade, porque você está entrando no universo dela. Trago muito essa pisada, essa dança, não dos povos indígenas, mas da tribo indígena carnavalesca, que se apresenta no Carnaval Tradição, aqui na cidade de João Pessoa. Então, eu nunca consigo cantar Tabajara sem fazer a minha experiência de dança, de pé no chão. É muito energético, traz muito do que eu sou também, que eu sou também essa pessoa que dança. Eu sou essa pessoa que gosta do movimento do corpo. Não precisa ser nada elaborado, assim como para cantar também não precisa ser nada elaborado, basta você fazer esses experimentos. Então eu sou a pessoa que experimenta também a dança, apesar de ser extremamente tímida, mas eu sou essa pessoa. Então eu acho que eu seria bailarina se não fosse cantora, e mais que trago em mim essa experiência da tribo que me foi riquíssima. Eu passei uns 6 anos dançando na tribo Tupinambá, então, nossa, é muito importante para mim. Eu posso garantir, sem medo de errar, que a Força Afro-Indígena foi quem comandou esse arremate final. Deixa fluir, já corre no sangue, nas veias. Essa música é de Arivan Araújo, Tabajara. É muito mais sua. Essa mulher causa. Quando eu me deparo com esses artistas ao meu redor, para mim é emocionante. Enquanto mulher ali que iniciei cantando no Berimbau Babo, só tinha eu de mulher quando viajamos para o continente africano brasileira, mas lá a gente se juntou outros artistas também. Também para mim foi de uma significância tremenda. Eu me descobri praticamente que eu poderia cantar sozinha, porque geralmente eu estou cantando com alguém, não é? Eu estou fazendo back vocal com alguém. As meninas do meu lado disseram: não, você vai cantar sozinha, você precisa estar cantando sozinha. Você vai ter suas músicas, você vai escolher as músicas que você se sente confortável para cantar. E nisso teve aquela respiração e eu consegui. Sinto-me mais forte para hoje subir no palco e cantar uma música sozinha. E agora tem essas duas maravilhosas artistas que sobem comigo no palco, que eu tenho aprendido cada vez mais, onde eu me sinto mais artista. E eu tinha acabado de chegar em João Pessoa novamente.
encontrei com o Vante e ele me convida para entrar no Berimbau Babe, que eu não sabia, não tinha ideia do que era esse grupo. E na hora que eu entrei em contato com esse repertório, eu fiquei chocada, assim, feliz, emocionada. E aí começamos com esse trabalho que se segue há 10 anos e agora estamos aqui montando essa comemoração, essa celebração. Então, eu tenho uma voz mais aguda, né? Então, eu faço sempre as vozes do soprano. O repertório do Berimbau Babe, se eu for falar qual a música que você mais impacta e gosta, é muito difícil, gente, falar, porque é um repertório tão incrível. E Ave Maria foi um outro impacto, assim, quando Erivan apresenta essa música e me pede para cantar junto com ele. Primeiro eu achei uma música bem difícil, assim, a gente trabalhou bastante, né, porque é uma música muito complexa, linda demais. Eu estudei canto lírico e canto popular também, então assim, em alguns momentos no começo eu ficava meio dividida se eu ia para o lírico e depois eu encontrei um lugar, assim, que não destoava tanto. E aí seguimos nesse encantamento. Mamãe mandou chamar e eu vim correndo. Mamãe mandou chamar e eu vim correndo. Vim pra cantar nessa noite de luar. Vim pra cantar nessa noite. Pra cantar nessa noite até o sol raiar. Iluminai o meu caminho aonde eu possa estar. Minha mãe. Iluminai o meu caminho aonde eu possa estar. Faça de mim tão simplesmente um homem bom. Me afine de apazão da vida até perder o tom. Faça de mim tão simplesmente um homem bom. Me afine de apazão da vida até perder o tom. Ave Maria, 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 ó Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, ó Mãe do Senhor, protegei-me do mal. Mendigo e rei na minha casa, o pão vão partilhar. Mendigo e rei na minha casa, o pão vão partilhar. E a noite inteira o meu tambor vai ecoar. Porque a todos minha mãe convida pra dançar. E a noite inteira o meu tambor vai ecoar. Porque a todos minha mãe convida pra dançar. Fiquei bastante feliz com a proposta porque tinha alguma coisa a ver comigo. Era uma música que levava ritmos africanos, ritmos compostos e 6x8, que eu gosto muito de trabalhar, que já vinha trabalhando com a Adeildo. Essa musicalidade baixa no momento. Eu não sei de onde vem, entendeu? Mas ela baixa, esses contrabaixos não são meus, são de alguém que chega e eu começo a executar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2014, a gente conseguiu fazer um intercâmbio. No início veio primeiramente um artista nigeriano, né, que é o Akinroli, que mora lá em Porto Alegre, e veio fazer uma residência conosco. E logo depois veio o Patrício, que passou um mês com a gente. E aí, no mesmo ano, depois, já no final de 2014, veio o Tolbi. E assim vai. Grana a gente não tinha, então o que é que a gente fazia? A gente primeiro conseguiu algumas parcerias institucionais, se aliou com a Paraibólica, que atua como produtora. Depois da residência com o Tolbi, a gente passou um tempo sem ter contato com artistas lá, até que em 2018 a gente fez mais uma, né? Eu conheci o Maru Ndiaye através de um amigo meu do Senegal, Babacar, né? E aí propus ao grupo e o grupo topou. Uma proposta assim, uma loucura que a gente fez, porque a gente só teria uma semana de ensaio, mas enfim, a gente já conhecia as músicas dele, ele chegou aqui, a gente montou um show, foi nos momentos mais lindos. O Maru, sim, ele ficou lá na nossa casa. Geralmente quem dava a logística maior era com Gláucia, não é? Porque ela que pegava, ela que deixava ele nos cantos. Mas uma pessoa super tranquila, não é? Que acordava para tomar aquele café com a gente falando aquele francês dele e a gente querendo entender também. Muito agradável a gente estar recebendo essas pessoas. Inclusive, eu acho que a entrada de outras pessoas, entrou Carla e foi incrível. Entrou os outros integrantes que já faziam parte do coletivo Tribo Etnos também. Sub-Zero, o Jean, o Jailson, a Jéssica, outras pessoas que também fizeram parte em alguns momentos. Todos eles tinham essa escola em comum, que por si só já questionava um pouquinho esse corpo que é só break, ou enfim, para abraçar também as nossas tradições. Então não tinha como não já ter uma conexão com a proposta do Berimbau Babi, que já tinha um pouco de capoeira. O Jailson trouxe um pouco de maculelê também pra gente, trouxe mais da brasilidade. Mais um pouco depois, eu acho que no ano seguinte, trouxemos o Manuel Castomo, né, que é de Moçambique. A minha estreia foi num show bem intimista do grupo. A partir de então, a gente começou a viver uma série de shows e em 2019 surgiu a viagem pra França. E era muito importante para minha carreira. Poxa, eu tinha o quê? 2 anos praticamente de carreira profissional aqui na Paraíba. Eu já estava numa empreitada dessa com essa galera. Então, assim, foi uma realização pessoal e profissional incrível. Assim, os momentos mais bonitos da minha vida. Vai continuar a ser, assim, porque foi muito marcante. A gente levou as oficinas e ver a receptividade dessas pessoas com a movimentação da gente, com a dança da gente. É entender que existe um lugar no fazer artístico que transforma mesmo qualquer pessoa que seja atravessado por isso. Dançar com essas pessoas lá na França, levando o repertório, o vocabulário brasileiro que eu tenho das danças populares, das danças urbanas, que já me acompanham desde a infância, foi muito importante, assim, para entender e afirmar esses vocabulários no meu corpo também. O Berimbau Bar, ele também é uma escola de investigação do que é fazer parte desse território, do que é ser paraibana, do que é ser artista aqui dentro. Quando a gente vai para a França, a gente já entende que o que a gente já tem, o que a gente já é potente. Então, para mim, ir para o Senegal foi se descobrir e para a França foi se afirmar como artista, como um bailarino, como um potência do Berimbau Babi. A viagem começou aqui, a gente batalhando para ter a grana para ir para a França. Que a gente tinha hospedagem, nosso querido Samuel Demolin favoreceu essa viagem para a gente, mas a gente precisou trabalhar para caramba para conseguir chegarmos lá. A gente fez Crest, fez o festival lá em Louis, a La Poterie, um festival bem importante, bem lindo, assim, adorei. E em Roams foi interessante porque a gente acampou, né? Uma loucura, um calor insuportável. A coisa ficou mais forte. Eu já tinha ido muitas das vezes para a Europa, mas não tinha esse contato, assim, de passar dias, sabe, assim, com um grupo muito grande. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Em outro continente, outra educação alimentar, fuso horário, essa experiência também de ministrar as oficinas lá em Louis. Eu tinha feito na Bélgica antes, mas assim, não com essa intensidade de vários dias, sabe assim, foi uma das maiores oportunidades que eu tive, mesmo sem falar a língua, tentando me comunicar em inglês, para que as pessoas me entendessem, todos saíram satisfeitos, né? E assim, para mim isso foi muito salutar.
Foi a minha primeira oficina fora do país, lógico. Aqui já dei várias. A energia deles na dança é muito forte mesmo. Foi lindo, foi maravilhoso ver aquele pessoal dançando as danças regionais, onde a gente fez um pouco de coco, onde a gente fez um pouco de bumba meu boi, onde a gente levou um pouco da ciranda, onde foi feito samba também nessas oficinas. E foi muito lindo vê-los dançando junto com a gente. Eu fui uma das pessoas do grupo que levantou essa bandeira da gente ir exatamente naquele ano, né, em 2019, porque Samuel estava se esforçando lá e eu sabia, nunca seria fácil para a gente. E logo depois veio quando a gente chegou aqui, o ano de 2020, ocorre o que? A pandemia que deixou a gente em casa, mas a gente teve essas memórias, essas lembranças que nos emocionam até hoje e que renova essa energia que a gente tem. Que bom que a gente foi. Em 2020, o Festival do Verão do Conde foi o último show que a gente fez antes da pandemia. A praça estava completamente lotada. Foi incrível o show, a gente fez um show de 2 horas, eu e Allen dançando lá embaixo. Foi muito forte essa imagem. Desde que a gente voltou da França, a gente continuou uma série de shows. A gente desceu no sertão e era muito engraçado as viagens, porque era muita gente, e aí era muita gente pra comer, era muita gente pra dormir, era muita gente pra se organizar, era toda uma logística. E assim, as piadas, sabe aquela viagem de família que acontece, sabe um Natal? Era sempre um Natal. O bastidor do Berimbau Bar pra mim é sempre um Natal em família, assim. É a grande família reunida, assim, que é muito engraçado. E tem todos os pilares engraçados de uma família, assim. Tem o gaiato, tem o tímido, a que fala demais, tem a que dorme cedo, que acorda tarde, enfim, muito íntimo. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de estar aqui, assim, porque a diversão que envolvia e a paixão pela arte que todo mundo tem, assim, é o que junta e que faz dar certo, assim, o que faz 3 pessoas viajarem, é o que faz essa banda entrar no ônibus e passar 10 horas viajando pro sertão e voltar e dançar em várias condições. Acho que no Berimbau Bar tem uma coisa muito presente da música do oeste africano, a história dos djembês, a música senegalesa está presente. A música do Congo, as guitarras também estão muito presentes, assim, eu enxergo isso muito na guitarra do Rudá. Tenho tocado percussão, que é como eu tô junto das bandas, eu me aproximo, eu me expresso artisticamente, né? Sou músico percussionista. Trabalhar com músicas e instrumentos de tradição africana ou buscando a sonoridade africana foi um desafio, porque apesar de eu gostar, de ter interesse, de escutar, eu geralmente vou para outros caminhos percussivos, né? Seja uma percussão mais experimental, seja uma percussão mais voltada para o norte da África. Foi bem desafiante essa parte. Mas foi legal, eu consegui desenvolver mais coisas que eu não estava acostumado a trabalhar. Tem uma coisa muito forte também, mas que eu também já estou ligado, faz parte do meu repertório, da música tradicional nordestina. Tocar ciranda, tocar coco, algumas coisas com boi do norte, que eu já gosto, já faz parte do meu repertório, né? Então eu acho que eu consegui linkar bem. Para mim, como músico, vindo de uma geração diferente, muitas pessoas que estão na frente, os cantores principalmente, é como estar visitando uma fonte rica de memórias, de sonoridades e de criatividade, né? Mesmo que de campos completamente diferentes, de uma música mais popular, digamos, a uns caminhos mais jazzísticos ou de caminhos que beiram uma música erudita. São muitas fontes, é muita coisa. Tá com essas pessoas e tá bebendo, assim, é bem interessante, bem potente. Em 2021, no final do ano, veio a minha ideia de colocar o Berimbau Bar dentro do edital da videobiografia. É importante a gente registrar, a gente tem respaldo, a gente tem história, tem registro, a gente tem tudo isso. E aí eu comecei a articular todo mundo, a perturbar todo mundo. Sou uma pessoa energética, então energia eu tenho para aperrear. Dione foi uma pessoa que me ajudou muito durante todo esse processo, até hoje, para fazer a produção desse documentário. O que me movia era fazer esse projeto ficar vivo. Algo precisa acontecer para esse projeto permanecer na estrada, para essas pessoas permanecerem juntas. E eu trouxe isso para mim, abracei e falei, isso tem que ser feito para ter essa reconexão com o projeto. E aí conseguimos, passamos no edital. Veio a ideia de fazer a produção, o registro oficial do grupo do Berimbau Bar,
a partir desse show de 10 anos. A gente era mais jovem, 10 anos atrás, parece que existia uma disponibilidade, assim, de tempo, de energia, e a gente ensaiou muito. Essa intimidade, ela gerou uma fluidez. Então foi uma experiência muito leve, muito bonita, muito boa. Acho que foi um dos shows mais lindos que a gente fez. Acho que estava todo mundo muito inteiro, assim, com uma energia muito posta. Eu fiquei maravilhado. A apresentação me fez me sentir parte do Berimbau Babi de novo. Para mim, os 10 anos teve esse significado de reconexão, o que significa ser um Berimbau Babi. Estar no Teatro Santa Rosa está numa das melhores casas, eu diria, do Brasil. Isso aqui é um lugar mágico. Acho que para todas e todos que participaram do processo foi um sonho, que era o momento dessas forças se unirem e tornar isso um registro da música paraibana. Foi emocionante o tempo todo. A minha vida hoje ela é marcada pelo Berimbau Babi. E esse show de 10 anos representa isso, um marco na minha história de vida enquanto músico. Estar em cena com o Berimbau Babi é muito forte pra mim, é sempre muito intenso, é sempre muito profundo, porque mexe com toda a minha estrutura afetiva, os meus laços com essas pessoas, um processo prático de cura, assim, sabe? Me faz me sentir forte como nunca antes, assim, sabe? São pessoas que me seguram e que me orientam de diversas maneiras. E dançar nesses 10 anos foi, eu acho que, a cereja, assim. Eu não dormi naquele dia e dancei com meu corpo nesse cansaço, assim. Eu dancei ali um acúmulo de 3 anos sonhando por estar naquele momento. Esses 10 anos, ele só faz coroar o talento individual de cada um. Ele afirma o quanto essas pessoas são especiais que estão fazendo parte desse grupo. Quanto esses maestros que estão no grupo são formidáveis e trabalham muito bem. Quanto esses instrumentistas que fazem parte do grupo, eles se afirmam enquanto pessoas capacitadíssimas e levam sua bagagem para qualquer lugar do mundo. A principal lição que o Berimbau Babi dá é que a música paraibana, principalmente, ela é universal desde a sua gênese. E a dança também. Ela vai para os países, para os outros lugares do mundo, e os outros lugares do mundo vêm até aqui e se sentem representados e acolhidos. E a gente, quando vai, também se sente representado e acolhido. O Berimbau Babi, ele é simplesmente a tradução do que é ser humano e do que é conviver em uma alcateia, numa colmeia, em uma aldeia. É necessário uma aldeia para educar uma criança, mas é também necessário uma criança para educar uma aldeia. Aí eu volto pro início, 2012, onde a gente tá indo para a África e onde meu filho só tinha 13 anos de idade e hoje vê-lo com 24 anos de idade, crescendo dentro desse projeto, ver pessoas que passaram por esse grupo. Essas pessoas não vão esquecer a vivência dentro disso aqui, ver pessoas que foram entrando nesse grupo durante esses 10 anos e formando essa família Berimbau Babi. Teve muita emoção, criação, produção, teve muita energia e é tudo isso que a gente esperava. Entra no meu cordão. Quando a gente viaja, a gente nunca volta como a gente foi. Especialmente as pessoas que se dão ao aprendizado, que é o caso da gente. A gente volta com as malas cheias de novas informações, de novos pensamentos, novas ideias, novas possibilidades de trabalho e de encaminhar o que a gente acredita. Isso é bom para Paraíba, isso é bom para mim, isso é bom para meus companheiros. Fortalece não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista político, de como a gente se relaciona com os colegas. De mostrar, inclusive, para os outros colegas que é importante ser ousado. É importante sair desbravando caminhos, conquistando espaços e sendo conquistados por esses espaços também. Porque é uma conquista mútua. A gente viaja, a gente traz bagagem para cá, mas também deixa bagagens lá. As pessoas que estavam com a gente lá, com certeza também ficam abastecidas de nosso conteúdo cultural, nossa profusão de sonhos ali. Tudo isso é importante para que a humanidade cresça. Cheguem junto de mim nessa brincadeira, porque eu quero mais, é bem viver. O que eu gosto mais é de vocês. O que eu quero é viver junto de vocês. O que eu gosto mais é de vocês. O que eu quero mais é bem viver. O que eu quero é viver junto de vocês.
sala de sorriso e de suor. Abençoe o leito da minha cama, os jardins podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Abençoe o leito da minha cama, os jardins podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Cheguem junto de mim nessa brincadeira, o que eu quero mais é bem viver. O que eu gosto mais é de vocês, o que eu quero é viver junto de vocês. O que eu gosto mais é de vocês, o que eu quero mais é bem viver. O que eu quero é viver junto de vocês, é viver junto de vocês, é viver junto de vocês. Das palmas! La, 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 la. Eu fui a última pessoa que entrou nesse grupo e a mais nova, claramente. E já faz 5 anos que eu entrei nesse grupo, que eu chamo esse povo de família. Eu tenho a honra e pra mim é muito emocionante tá produzindo esse show. Deixa eu falar. Não, calma, eu vou concentrar. Pra mim é uma honra estar produzindo esse show, estar produzindo esse documentário, porque é um papel político que a gente tem, manter esse grupo vivo. O Berimbaubá tem um papel fundamental na cultura da Paraíba. É um grupo que precisa estar vivo, precisa estar forte. Tiro energia para celebrar a carreira de todas essas pessoas que estão aqui, que constroem a cultura da Paraíba há tantos anos, que estão na cena, resistindo, porque todo mundo sabe que não é fácil. Então, muita palma, galera, para quem está vindo aqui agora, celebrar quem veio e quem está caminhando há anos para a Paraíba ficar de pé. É um ensinamento para a Paraíba olhar para as pessoas que estão construindo a sua cultura, olhar para as pessoas que estão caminhando há anos, com sangue e na garra, porque no território da Paraíba tem muita poesia, gente. Eu vim dos terreiros mais sagrados, dos quintais de cocos e coqueiros, das noites de amor dos seresteiros, das praças dos campos de trigo, por onde passei, plantei amigos, e a colheita nobre que hoje faço é mais que uma alqueire de abraços que eu trago pra dividir com você. E lá vou eu pelo mundo,
cânticos e cantos de trabalho, tirando a poesia em meio aos galhos, onde coaram as lavadeiras. E da massa de suor com a poeira eu faço a casa pro meu agasalho. Na mesa caldo de cana e choio, na festa raga indiana e aboio, a mistura lava a minha tez. Com a alma banhada em 7 mares, no palco o mais sagrado dos altares, andor que me carrega pra você. Dos pais nossos ancestrais eu trago canções de alegria, dos céus onde aves e marias entoam canções celestiais. Eu vou ninando em leves o sono inocente dos meus filhos, e acordo os seus sonhos mais bonitos. Eu canto pra trazer paz aos aflitos e encher de aflição a quem faz guerra.